Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Sinja, Segunda Igreja Nova Jerusalém. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e nos ajude a difundir a palavra do Senhor. Hoje vamos conversar sobre um tema muito especial, que eu posso dizer assim: amar e deixar ser amado. Será que você se deixa ser amado? Posso perguntar também, você tem espinhos? Mas o que seriam esses espinhos? Indiferença, exclusão, falta de empatia, discriminação, preconceito, desamor, rancor, prepotência, falta de perdão. Você consegue identificar estes espinhos em sua vida? Ou será que existem espinhos ocultos em você? Será que você espeta sem saber? É sobre isso que nós vamos conversar. Amar e deixar ser amado. O texto que eu vou usar então está no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 3 ao 9, que eu passo a ler. Diz assim: Deixou a Judéia, falando de Jesus, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e isto já era quase a sexta hora. Sexta hora, no horário lá dos judeus nessa época, era por volta do meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pede, dá-me de beber, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Este conflito aí entre os judeus e samaritanos, ele remonta desde o episódio após a morte do rei Salomão. E isso envolveu uma disputa aí secular de ódio e preconceito e discriminação entre as tribos de Israel. Então, o reino ali nessa época, depois da morte de Salomão, foi dividido em duas partes. O reino ao sul, o reino de Judá ao sul, reinado por Roboão, que era filho de Salomão, e o reino de Israel ao norte, que englobava as outras 10 tribos, que era governado por Jeroboão. Israel então foi dividida posteriormente pelos assírios, que eles invadiram aí este local, esta região, dominaram, sobre Israel. E os assírios tinham como uma tática diminuir o sentimento nacionalista. Eles tinham que miscigenar a população conquistada e faziam isso por meio de casamentos. Eles casavam-se entre os filhos de Israel, entre as mulheres, então eles se davam em casamento. E isso, com o passar do tempo, impedia as revoltas, porque este senso de nacionalidade acabava sendo dispersado. Pela lei de Moisés, os judeus não podiam se casar ou se misturar com as nações vizinhas. E isso era uma proibição aí para os israelenses, Então, esse reino do norte foi considerado como pagão pelos judeus, porque o reino do norte acabou se misturando com as pessoas em volta, com as tribos, com outras nações em volta. Eles foram miscigenados. Então, os judeus puros tratavam estes como impuros, e estes mais para frente vão ser denominados aí os samaritanos. Por isso esse ódio que os judeus tinham dos samaritanos. Prosseguindo então, este é o pano de fundo, e eu pergunto: que caminhos você tem contornado para evitar aquela pessoa que você considera espinhenta? Será que não seria uma hora de aproximação? Veja que o nosso Mestre Jesus Cristo não mediu esforços diante de toda esta questão que envolvia os judeus contra os samaritanos, de passar por Samaria. Ele quis passar por lá. E isso é visto porque passar por Samaria seria o caminho mais curto que Jesus percorreria. Seria
aí menos 55 quilômetros, mas sempre os judeus preferiam dar a volta por Samaria, fazendo um caminho muito mais longo, e isso era em torno de 175 quilômetros. Eles preferiam fazer isso do que passar por Samaria. Mas Jesus não mediu esforços para passar por Samaria, para se encontrar com a mulher ali no poço, com essa mulher samaritana. E essa mulher, muito provavelmente, era desprezada ali em meio à sua sociedade onde ela vivia, porque você lendo o texto vai ver que ela tinha ali muitos maridos, já teve muitos maridos, e o que ela estava não era marido dela, devia estar assim ajuntada com este outro homem. Mas Jesus não mediu esforço para passar por ali e ter um encontro com essa mulher, porque desprezada, ela tinha que ir na hora mais quente do dia para tirar água. As outras mulheres não faziam isso, iriam num horário mais cedo da manhã ou mais tarde. Este era o horário comum para ir. Reflita então, será que você tem espinhos e espinha outras pessoas? Ou você tem se desviado das pessoas que você acredita que são espinhentas? É hora de reconsiderar isso. Será que não é você o espinhento? Então, medite. Reveja a sua conduta, o seu modo de ver, o seu modo de viver. Será que você não teria que se aproximar de outras pessoas? Orar pelas pessoas que você acha que são espinhentas? Orar pelos seus inimigos? Pense nisso, reflita sobre isso, reflita sobre a sua vida, se não é hora de liberar perdão e de ir atrás de outras pessoas que talvez você tenha magoado, ou de pessoas que magoaram você. Será que não é hora de buscar esta reconciliação? Fique com Deus, até a próxima, era isso que eu queria trazer para você neste dia. Até mais.